Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui para um livro por semana e dessa vez eu vou falar do livro da Barbara Walker, A Velha, Mulher de Idade, Sabedoria e Poder. Gente, maravilhoso, viu? Livro fantástico. Assim, um livro um pouquinho difícil de encontrar, tá? Eu entrei em contato com a editora e eu ia pedir diretamente na editora, que é a editora A Senhora. Mas aí eu achei no estante virtual, na verdade o Elfo achou e me deu de presente. E assim, nossa, gente, é um livro assim fino, tá? Ele tem 176 páginas, isso contando com a bibliografia. Mas é um livro, gente, de estudo profundo sobre a velha, né? Sobre a face anciã da deusa, para aqueles que compreendem que todas as deusas são a deusa, ok? Bom, esse livro aqui, ele foi escrito pela Barbara Walker em 1985 e traduzido e editado aqui no Brasil pela A Senhora Editora em 2001. Então esse é um livro que eu ouvia falar demais, assim, todo mundo comentava muito sobre esse livro, mas eu nunca encontrava ele de jeito nenhum. E aí então, o meu amorzinho encontrou e me deu de presente, e eu adorei. Okay? Bom, Barbara Walker é uma feminista, uma fiandeira, fiandeira porque ela tem muitos trabalhos publicados sobre tricô, engraçado, né? Legal, né? E taróloga, né? E assim, uma super feminista bruxona, que assim, nossa, as obras dela são fantásticas, certo? Bom, aqui na contracapa do livro, para vocês terem uma ideia do que trata, tá? Fala da velha, né? Mas assim, é um livro bastante feminista. E eu queria ler aqui o trechinho da parte de trás para vocês entenderem a profundidade do livro. Então tá escrito assim: a lei não assassina mais as bruxas, mas a sociedade moderna, de certa forma, elimina as mulheres velhas. Elas se tornaram invisíveis. Raramente aparecem naqueles espelhos míticos da nossa cultura, a tela do cinema e da televisão. Também na vida real, os sinais de velhice não podem ser vistos. As mulheres são social e profissionalmente prejudicadas pelas rugas e pelos cabelos brancos de uma forma que os homens não são. Isso é verdade, né, gente? Se você pegar no cinema, é super bonito, assim, o George Clooney, aquele cabelo grisalho, aquelas rugas. Agora, se for uma mulher da mesma idade que o George Clooney, ela tem que estar esticada, assim, né? Totalmente esticada. E é verdade. Uma indústria multibilionária de beleza explora o medo bem fundamentado que as mulheres têm de parecerem velhas. Em lugar de envelhecerem normalmente, percorrendo todo o seu ciclo vital, as mulheres são obrigadas a criar a ilusão de que seu processo de desenvolvimento para na segunda ou terceira década de sua vida adulta. Há um abismo enorme entre uma sociedade como essa e as sociedades pré-patriarcais, onde as mulheres velhas eram fonte de sabedoria, do direito, da medicina e da liderança moral. Suas rugas eram medalhas de honra e mérito, não emblemas de sua vergonha. Então, assim, é um livro, como eu falei pra vocês, feminista, né, voltado, não é feminista e só pra mulheres, ok? Não, mas ele é um livro bem feminista, mas que traz, gente, uma carga histórica muito grande, assim. Então, é um livro fino, como eu falei, são 176 páginas, mas é um livro de estudos, é um livro que eu quero ler mais de uma vez, porque tem muita informação, e que vale muito a pena ser lido, e é muito importante que os pagãos leiam esse livro, porque vai falar sobre a importância da velha, né? Eu costumo dizer que a gente quer a sabedoria da velha, né? Que é o poder da velha, mas a gente não quer pagar o preço, que é envelhecer. E aí, juntando ao que está dizendo aqui na contracapa, né, no finalzinho do livro, que é na verdade um excerto que está lá no meio do livro, a gente vive numa sociedade em que a mulher velha ou as marcas do tempo, sejam as rugas, sejam as estrias por causa de uma gravidez, são tidas como vergonhoso, né, como coisas vergonhosas. Quando, na verdade, deveria ser os emblemas da sua sabedoria. Por isso que a gente vê tanta menina, tanta mulher morrendo por causa de anorexia, bulimia, morrendo em mesas de operação.
Claro que eu não tô dizendo que a gente não tem que se cuidar, né? A gente tem que se cuidar. Eu falo, eu quero ficar velha sim, mas quero envelhecer legal. Não quero ser envelhecida. Quero ser uma velha, mas uma velha natural, né? Mas é realmente essa sociedade de hoje, assim, não sei se é de hoje ou se isso é um padrão já, né? De muito tempo. De apontar que a mulher jovem, ela tem todas as chances, todas as oportunidades. E a velha é deixada de lado, menosprezada. Isso acontece realmente. E, digo mais, isso não afeta só as mulheres, né? Hoje em dia, agora, a gente vê muitos homens também entrando nessa onda negativa de imagem é tudo, né? Imagem e juventude é tudo, né? Bom, vamos ver o sumário do livro. O sumário do livro ele é bem resumido. Então, assim, não dá pra gente entender muito bem e completamente a estrutura do livro, o que tem dentro do livro. Mas, assim, dá pra vocês terem uma ideia. Então, ela começa assim: por que escutar a velha? Que seria uma introdução. A velha esquecida. Depois ela vai pra a velha sábia, a velha terrível, a velha e o caldeirão. A velha torna-se bruxa. A velha no juízo final. Sim. A velha do futuro, notas e bibliografia. Então, assim, gente, é muito profundo. Para vocês terem uma ideia, porque escutar a velha, ela vai falar sobre todas essas questões da importância da deusa em seu aspecto velha na vida da gente, nos ciclos da nossa vida, sejamos homens, sejamos mulheres, né? Então, é muito, muito, muito importante. A velha esquecida, e ela vai dizer, então, ela vai falar um pouco desse processo de patriarcado, né, de matriarcado e patriarcado, vamos apagar a deusa velha. Aí ela vai falar sobre a velha sábia, que nessa parte ela fala sobre a sabedoria, né, das antigas, a velha terrível, que ela é a destruidora, que ela é a própria morte. Depois a velha e o caldeirão e a velha torna-se bruxa, não preciso nem explicar, né, já fala por si. Depois a velha do juízo final, então ela vai falar inclusive de partes da Bíblia. A velha do futuro, né, que aí ela fala de uma coisa bem contemporânea sobre, né, o ressurgimento do culto ao feminino, ao sagrado feminino. Então, fantástico. Meninas que têm grupos de estudo, círculos de mulheres, esse livro aqui é fundamental, tá? Para vocês estudarem e indicarem aí para suas meninas. É muito, muito, muito bom. Então, para vocês terem uma ideia, vou ler um trechinho aqui da página 152, quando ela vai falar do sagrado feminino, e para vocês verem como ela fala, né? Como é que ela trata essas questões aqui, sobre a relação da deusa e o patriarcado, tá? O princípio feminino sempre foi considerado tanto aquele que dá a vida, como aquele que traz a morte. Por isso, os homens acreditavam no que diziam os sábios ascetas, eu não sei como fala, como os essênios, que a única forma de se elevar acima da mortalidade vulnerável da carne era renunciar à carne e assim renunciar também à mortalidade. Como eram a mãe e a deusa que davam a vida do corpo e a mulher quem dava o alimento e os prazeres do corpo, o homem teria de negar todos esses poderes femininos, como o carisma sexual e a maternidade, para negar o poder destrutivo da velha. Por isso, os patriarcas diziam que toda a vida nascida de Eva e de suas filhas estava automaticamente sujeita à morte. Como a pecaminosa era introduziu a vida no mundo, o homem nascido de mulher teria de morrer, a menos que interferissem os poderes masculinos do ascetismo, mais agradáveis ao Deus Pai. Era considerado virtuoso um homem sacrificar sua sexualidade ao pai, mas até que sacrificá-la à mãe, pois a rivalidade sexual oculta entre pais e filhos existia tanto naquela época quanto agora. Então, assim, né, gente, independente da gente se dizer feminista ou não, o que ela tá colocando aqui é uma realidade, né, e às vezes é uma realidade muito próxima da gente, assim, em determinadas religiosidades ou formas de pensamento. Então, assim, é um livro que pode até chocar as pessoas às vezes, né? Assim, alguns trechos que eu li desse livro, eu até comentei com o Elfo, e ele tá longe de ser machista, mas até ele ficou chocado, assim, falou, nossa, mas ela tá sendo muito radical e tal. Mas, assim, independente de você achar que é radical ou não, o fato é que toda vez que ela vai falar,
que ela vai fazer uma colocação, ela traz dados históricos, né? Então fica realmente difícil a gente refutar. Mas assim, é um livro fundamental, na minha opinião, para todos que cultuam o sagrado feminino, bruxos, bruxas, pagãos, não pagãos, círculos de mulheres. Então é um livro que eu recomendo muitíssimo, seja para quem está começando, seja para quem já tem bagagem. É um livro que me marcou demais, assim, e eu vou ler mais uma vez em breve, porque tem muita informação aqui, gente, muita informação. O meu tá todo rabiscado e grifado. Certo, povo? Então é isso. A Velha, Mulher de Idade, Sabedoria e Poder, Barbara Walker. Eu recomendo para todos, ok? Beijinhos para vocês e até a próxima.